de onde você veio, a sua cidade, como que era a sua infância e o que essa infância tem a ver com a mulher que você está se tornando hoje. Eu nasci em São Paulo, eu sou filha única, com meus pais sempre em casa, na verdade trabalhavam bastante também, então eu ficava bastante na casa da minha avó. Então eu cresci, tive a sorte de crescer com uma mulher incrível, forte, guerreira, que ela criou 7 filhos junto com meu avô, né? E ela teve 5 filhas mulheres. Então, constantemente estava com elas durante o meu dia a dia, antes de ir para a escola ou depois quando eu voltava. E isso é muito importante para mim, porque eu tive boas inspirações, graças a Deus, né? E você falou da sua avó, né, que você teve a sorte de conviver com ela, que ela teve 7 filhos. O que você mais admirava nela? Era esse carinho, era esse cuidado, era essa maneira de ter várias versões numa só mulher? O que pra você era uma inspiração desse tempo que você passava com a sua avó? A minha avó era uma mulher muito múltipla, sabe? Ela conseguia estar em todos os lugares e ser de um jeito carinhoso com um pouco mais enérgica com o outro. Ela conseguia ter essa divisão e ia bem, sabe? Fluía bem. Então isso eu admirava nela, ela já faleceu. Então eu consegui buscar bons exemplos, né? Ela conseguiu me dar bons exemplos, boas maneiras, assim, de como eu poderia ser uma mulher melhor, uma criança na época melhor. Então ela conseguiu me dar esse direcionamento. E hoje em dia você também é uma mulher muito múltipla, né? Como você falou da sua avó, você também ocupa várias funções, você trabalha com comunicação, já teve experiências na arte, já tem experiências no esporte também, através da comunicação. Essas multiversões que você tem, você traz algo da infância, né? De admirar a sua avó nesse ponto de vista, ou foi uma coisa que você foi descobrir muito mais tarde, que você poderia ter várias versões? A arte sempre esteve na minha vida, né? Ela sempre estava uma coisa latente dentro de mim. Eu demorei um pouquinho para poder resgatar isso, saber o que era realmente isso. Mas, por exemplo, o futebol, o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. Talvez por eu ser a única filha dos meus pais, né? Meu pai sempre me incentivou muito no esporte, sempre me incentivou muito a assistir futebol com ele. Então nós temos até hoje essa ligação muito forte através do esporte, através do futebol, né? E a comunicação foi indo aos poucos. Foi quando eu fui me descobrindo ali no ensino médio, que eu queria fazer, o que eu pensava do que eu poderia fazer. Então esse caminho foi se traçando. Aí foi somente após eu começar a pensar, cadê aquele sentimento que eu tinha anteriormente? Onde ele está em mim? Que eu fui buscar, de fato, fazer um curso de artes cênicas, né? Aí eu me formei em artes cênicas. Em um primeiro momento, deixei de lado a carreira corporativa para me dedicar 100% às artes. E você falou, né, de várias profissões, você se permitiu viver, experimentar essas várias profissões e depois, naturalmente, você foi indo para onde as oportunidades apareceram, né? Teve algum momento que você quis ser um pouco mais racional, escolher um caminho mais óbvio, mais natural, ou você sempre se permitiu experimentar o que você quisesse? A princípio, eu consegui fazer isso, de experimentar um pouquinho de cada lugar. E aí que foi que eu consegui conhecer mais coisas da arte, outros modelos, conhecer um pouco mais também outras partes da comunicação, do corporativo. Mas teve um momento que eu cheguei e eu falei assim, eu preciso decidir o que eu realmente quero, porque viver de arte no Brasil hoje em dia ainda é muito difícil, né? E eu comecei a pensar, cadê aquela Evelyn que se formou em publicidade e propaganda, mas que gostava de ser publicitária, que gostava de trabalhar com marketing, mas que de uma certa forma foi deixada de lado? Foi aí que eu também consegui resgatar esse meu outro lado. E aí eu descobri que eu posso ser múltipla também, que nem a minha avó era. Eu posso ser uma pessoa que trabalha no corporativo, que trabalha em uma empresa, mas que também vai em exposições, é uma pessoa que é cultural, que vai em eventos, que vai na parte de teatro, musicais. Então eu consegui me desprender também disso, sabe? Eu acredito, pelo menos. E nessa sua trajetória você falou aí de 2 ambientes, que é a comunicação e o esporte, que são muito masculinos, historicamente, né? Falando mais da comunicação, claro que tem muitas mulheres, aqui na área de comunicação da experiência tem muitas mulheres, é dominado por mulheres, mas quando a gente olha para emissoras, para outras empresas, principalmente nos cargos mais altos, né, nos diretores, nos produtores, é majoritariamente de homens, né? Você sentiu alguma dificuldade, algum tipo de preconceito, alguma situação conflitante por ser mulher quando você entrou na área de comunicação? Sim, eu me recordo do meu primeiro estágio na parte de comunicação, que nós fazíamos pequenos eventos mensais, fazíamos cerca de 10 eventos mensais para executivos de alto escalão. E aí, conforme foi passando o tempo, conforme o primeiro mês passou,
começou uma pergunta muito forte vir a mim, sabe? Eu mesma me questionar. Cadê as mulheres desse ambiente? Cadê as mulheres executivas? Onde elas estão? Porque a minha mãe me incentivou muito a estudar, incentivou muito a ter sonhos grandes, e eu fui buscando, eu tinha um sonho pra mim, né, de um dia poder ser uma gerente, uma diretora, quem sabe o que mais, né? E aí eu comecei, cadê? Isso me frustrou muito, sabe? Foi uma época que eu fiquei muito sentida. Eu falei, meu Deus, cadê essas pessoas que eu tanto queria me inspirar, ou que eu queria um dia estar ali naquele evento que eu tava fazendo, sabe? E não tinha mulheres naqueles eventos. Dentre 100 pessoas que passavam por ali por mês, mais ou menos, 1, 2 pessoas eram mulheres. Que aí comecei a pensar nessa desigualdade que nós temos, né? De como a mulher no trabalho às vezes não é tão valorizada, ou que as pessoas não dão tanto espaço para elas serem cada vez mais. Eu sinto que não só às vezes a gente não tem essa valorização, mas que também às vezes a gente precisa, parece que provar mais de uma vez que a gente sabe, que a gente domina aquele assunto, né? Parece que às vezes a gente fala sobre um assunto, tem uma risadinha, tem um olhar ali de canto de olho, meio que rindo, achando engraçado, ou se questionando se realmente a gente sabe e domina o que a gente está fazendo, né? Eu me lembrei agora, você falando de uma vez que eu estava dirigindo um projeto audiovisual e aí, enfim, em um intervalo de gravações, teve um dos câmeras que veio me perguntar qual seria o plano do próximo take, da próxima cena. E é uma pergunta muito simples para quem vive desse universo, para quem trabalha nesse universo, ainda mais para quem está dirigindo um projeto audiovisual. Então, é algo para o nosso meio muito beabá, assim, muito básico. E aí, quando ele me perguntou isso, qual o plano que você quer, ele, na hora, assim, ele continuou me explicando como eram os planos. E ele não só me disse quais os planos existiam, mas ele praticamente desenhou para mim como eram aqueles planos. Porque ele começou a falar, tal plano é aqui, tal plano é aqui. E eu olhando pra ele, assim, meio sem entender por que ele tava me explicando, eu comecei de alguma maneira a me irritar com aquela explicação dele. Porque ele tava me explicando como se eu fosse uma criança de 5 anos que nunca tivesse trabalhado naquela área. Mas eu já era formada, eu já tinha experiência na área e eu tava ali porque de alguma maneira eu merecia estar naquele lugar, né? Quando ele terminou de me fazer aquela explicação gigantesca, praticamente desenhar aquilo, eu perguntei pra ele se ele costumava dar aula pra todos os diretores deles, em todos os sets. E ele me falou que não, mas que eu tava com uma cara de quem não tinha entendido qual o plano que seria da próxima cena. E eu perguntei pra ele, qual que é a cara de quem não entendeu? Ai, não sei, você é muito delicadinha, ele falou pra mim. E aí aquilo, assim, na hora, enfim, não tinha como parar a gravação pra discutir com a pessoa, né? Vamos, seguimos em frente. Mas aquilo ficou durante o dia inteiro na minha cabeça. E quando eu voltei dirigindo pra casa, eu ficava pensando, assim, naquela explicação, no quanto, às vezes, a gente é reduzida, mesmo a gente estando num cargo, mesmo a gente tendo um currículo, mas as pessoas acharem que a gente não domina aquela área, simplesmente porque a gente é delicada. Ele falou isso, não entendi direito. Mas acho que o delicada pra ele era querendo dizer que eu era mulher e ele não sabia como se explicar. E aí você falou também que você trabalha através da comunicação, né? Através do seu trabalho aqui na experiência, na área de futebol. Isso. Que também é uma área historicamente muito masculina, né? Teve algum momento que alguém chegou pra você e questionou o seu entendimento por futebol ou fez uma pergunta ridícula, tipo, o que é escanteio, pra testar suas habilidades do tema? Exatamente. Eu levo isso, a resposta que eu vou dar agora, muito com futebol, com teatro. Que é a mesma coisa quando a gente é atriz, a pessoa fala assim, ai, você é atriz mesmo? Chora pra eu ver. Então chora pra eu ver, sabe? Tipo, quer saber se você realmente é capaz. E aí, no futebol, a mesma coisa. Ah, você é boa mesmo? Então me fala a escalação de 98 aí pra eu ver se você sabe. Quem tava no banco, quem... Gente, não precisa isso. A pessoa não pergunta pra um homem se ela sabe a escalação de 98, ou de 2002, ou de 2010, sabe? Ela já pressupõe que a pessoa, que o homem sabe, já a mulher não sabe. E é muito isso. Todo dia eu compartilho muito com o seu pensamento de a gente ter que se provar, né? A mulher tem que se provar boa líder, tem que se provar capaz, tem que se provar realmente uma boa pessoa. O homem não. O homem já nasce ali com a etiqueta na cara. Eu sou bom, eu sou capaz, eu sou homem, né? Já a mulher não. Você falou da gente ter que se provar, né? Eu tinha um hábito antigamente que eu não percebia. Às vezes a gente faz algumas coisas e não percebe, né? Que algumas pessoas, alguns amigos próximos me disseram que eu tinha uma mania de, assim, quando eu conhecia uma pessoa, na primeira conversa eu tentava colocar de alguma maneira minhas experiências profissionais.
Eu tentava dizer no que eu era formada, no que eu fazia, e eu não percebia que eu tinha essa mania. Mas de alguma maneira eu tentava levar o assunto para aquilo. E alguns amigos me falaram isso, e uma amiga minha me falou que talvez eu tivesse a necessidade de provar para aquelas pessoas que eu era mais do que o que elas estavam vendo, ou mais do que a minha primeira impressão passava. E eu percebi que era isso mesmo, que eu realmente queria me provar para as pessoas, de dizer que eu tinha um pouco mais a contribuir, que eu não era o que talvez a pessoa imaginasse na primeira vista, né, na primeira versão. Você já se sentiu assim? Você já sentiu que você teve que se defender de alguma maneira de algo para as pessoas, antes que elas pensassem que você era só algo? Sim, e eu acho que é constantemente isso, o nosso medo, né? Não ser taxada só como uma coisa, porque, poxa vida, nós somos muito mais do que uma coisa apenas. Quem é mãe? Eu não sou mãe, mas quem é mãe não é só mãe. É uma mulher antes de tudo, é uma profissional também. Então nós temos vários caminhos. E é isso que você me falou, referente a de você iniciar uma conversa já falando quais eram suas características, quais era a sua formação, me veio à cabeça que às vezes eu acho que eu também posso fazer a mesma coisa. Porque a gente já vai meio que talvez na defensiva, não sei, ou meio que só pra se impor, sabe? Olha, eu sou isso também, tá? Eu sou... É muito engraçado até, chega pra não falar infeliz, né? Feliz triste, de comentário. Né? E eu acho que essa necessidade da gente se provar, da gente, enfim, mostrar pra que veio, parece, às vezes a gente é muito injusto com a gente mesmo, né? Às vezes a gente exige demais da gente. Eu sinto que às vezes a gente tem um erro pequeno que todas as pessoas cometem, e pra gente que é mulher esse erro se aumenta, esse erro é meio que inadmissível, ou a gente se culpa durante tempos e tempos porque a gente cometeu um erro profissional que talvez os homens tenham cometido 10 e não se culparam. Como você acha, ou se você está descobrindo isso, como você acha que a gente talvez possa se cuidar um pouco mais nesse ponto e deixar de ser tão cruel com a gente mesmo? Eu tinha um professor que falava que dentro de mim tinha uma pessoa que me chicoteava cada vez que eu errava. Isso pegou muito forte porque eu acho que desde sempre eu sou assim, sabe? Tanto desde os meus primeiros empregos, eu queria provar que se eu errasse, parecia que eu colocava uma lupa, aumentava aquele erro. E aí depois, com o tempo, com a maturidade, a gente começa a perceber, a outra pessoa também erra. E a gente, nós, não colocamos o erro dela em foco e nem ela mesma coloca em foco quando é um homem, por exemplo. Não que o homem também não sinta, não é isso. Mas tem essa parte que nós, mulheres, nos cobramos demais, né? Então eu acho que pelo menos eu tento fazer isso, relaxar, respirar. Cometi um erro, respira, fica firme que vai dar tudo certo. Próximo erro. Pra gente concluir o nosso papo, a gente falou aqui de carreira, falou dos ambientes mais masculinizados, que de alguma maneira a gente já tá, né, felizmente conseguindo se colocar. O que hoje é ser mulher pra você? Pra mim, ser mulher hoje é ser plural, sabe? É você ser várias pessoas, várias coisas em uma só. E mesmo assim ser única dentre tantas possibilidades que o mundo te dá, entre tantas possibilidades que você quer. Que você possa sempre, então, ser suas várias versões, as que você quiser, as que você não gostar mais, que você jogue fora, seja outras e outras, e que a gente possa estar sempre nesses lugares, né? Que não tenham mais ambientes que não sejam pra nós, que todos eles possam ser nossos, se assim a gente quiser. Obrigada.